Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Dormiram bem? Acordaram bem? Espero que sim. Espero que tenham tido uma noite de sono boa, uma manhã gostosa, acordando de manhãzinha. Alguns já tomaram um café já. Então chega pra junto aí que a gente vai começar nosso bate-papo da aula de hoje, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho, continuando dentro daquilo que a gente tem como os filósofos clássicos. Nós vimos o primeiro, que é Sócrates. Agora a gente vai ver o segundo, que é Platão, e depois veremos Aristóteles. De Sócrates, sobre Sócrates, nós vimos na nossa aula passada que Sócrates estabelece ele rompe com o pensamento dos pré-socráticos, e vocês devem lembrar que para os pré-socráticos o que importa, a dinâmica, o que importa para eles é como a vida surge ou como a realidade está estabelecida, e eles vão dizer que é a partir da arque, que é o princípio formador da realidade. Tá certo? E aí, Sócrates rompe com isso para dizer que o importante nas relações humanas é perceber como essas relações são construídas. E ele vai dizer que essas relações são construídas na polis, na cidade. E aí a gente precisa ter uma postura ética para viver. E aí tem duas máximas socráticas que nós vimos. A ideia do só sei que nada sei, ou tudo que sei é que nada sei, que traz a ideia que Sócrates vai dizer do princípio que a gente chamaria de princípio da ignorância, ou seja, a pessoa sábia mesmo, a pessoa inteligente, é aquela que reconhece que não sabe, porque de fato a gente não sabe de tudo, mas que está disposto a aprender, está disposto a cada dia construir um pouco mais do seu saber. E a outra máxima socrática é a ideia do conhece a ti mesmo. Né? Quando Sócrates está lá no oráculo de Delfos, a ideia de que você precisa conhecer primeiro a você para depois conhecer o que está para além de você, para fora de você. Então, conhece a ti mesmo. E aí a gente começa a falar hoje sobre um outro filósofo que é Platão. E aí antes da gente entrar para falar um pouco mais, de forma mais detalhada sobre Platão, eu queria só pontuar algumas coisas. Então a primeira coisa é que o nome de Platão não é Platão. Vê que coisa interessante. Platão é um apelido que ele recebeu porque ele tinha ombros largos. A palavra Platão significa aquele que tem ombros largos, tá certo? O verdadeiro nome de Platão é Aristócles. Aristócles, tá certo? Só que aí ele terminou ficando conhecido por ter ombros largos, terminou ficando conhecido como Platão, tá certo? Outra peculiaridade ainda sobre Platão é que os estudiosos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles vão dizer que tudo que a gente sabe sobre Sócrates não foi escrito por Sócrates, ou que Sócrates não escreveu nada. Sócrates não escreveu nenhum fragmento, nada que chegou para a gente foi escrito por Sócrates. Tudo que a gente sabe de Sócrates foi escrito por Platão. Ou seja, é como se Platão tivesse sido o cara que revelou Sócrates para todo mundo. Ele escrevia os diálogos de Sócrates e ele vai, a partir da construção desses diálogos, a plataforma como ele vai estabelecendo a forma como Sócrates debatia e tudo mais, Platão vai pegar isso e vai escrever. Então, segundo informação, tudo que a gente sabe sobre Sócrates, na realidade, não foi escrito por ele, foi escrito por Platão. Tá certo? Então, Sócrates tipo, não tem um livro, não tem nada, nenhum registro. Tudo foi Platão. Então, colocando isso aí para a gente entender um pouquinho. E aí a gente entra propriamente dito na concepção da filosofia platônica. E aí é muito curioso isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar na expressão amor platônico. Você já ouviu falar amor platônico? Já ouviu alguém dizer: ah, o fulano lá tem por cicrana um amor platônico. Ah, a menina lá tem por abigobal um amor platônico. O que seria um amor platônico? E aí é curioso a gente perceber o conceito que Platão vai ter e as pessoas vão se referir a isso. Por quê? Porque amor platônico é aquele amor que por exemplo, um adolescente tem por uma colega na escola, que ele não conta para ninguém, ele guarda só para ele. É uma paixão que ele tem, que ele guarda aqui, ó, no coração dele. Ele não compartilha, talvez o melhor amigo ou a melhor amiga dele saiba que ele gosta dessa menina. Então, o que é que ele faz? Ele se imagina com essa menina beijando ela, abraçando ela. Ele tem uma série de imagens que ele tem com ela, só que isso nunca se concretizou, nunca houve isso, porque ele nunca falou para ela que gostava. Então, quando a gente diz que uma pessoa tem pela outra amor platônico, é porque esse amor existe apenas aqui, ó, na cabeça da pessoa, na ideia dele, na sua concepção. E aí,
é a partir justamente dessa compreensão do amor platônico que a gente vai entender por que as pessoas vão dizer que alguém tem um amor platônico por outra pessoa. Porque é um amor que está apenas na ideia dela. Ele nunca foi verbalizado para aquela pessoa. Ele nunca chegou para ela para dizer: olha, eu gosto de você, eu estou gostando de você, eu estou apaixonado por você. Não. Ele guardou para ele. Ficou só na sua ideia, só na sua mente. E aí é justamente isso. Platão, ele vai partir de. A filosofia platônica vai partir de um princípio. Ele vai estabelecer essa coisa de que a realidade é constituída de um dualismo, de duas coisas que estão o tempo todo se confrontando. Então, por exemplo, a ideia do bem e do mal, mais ou menos como um dos filósofos pré-socráticos, que vai trabalhar essa ideia do conflito das coisas, da oposição das coisas, que vai ser Heráclito, a ideia do devir, que as coisas estão o tempo todo se conflitando. Então, por exemplo, noite e dia, luz e trevas, quente e frio e por aí vai. Então, Platão vai pegar um pouco, vai beber um pouco dessa fonte aí, e ele vai fundamentar a filosofia dele, tá certo? Só que ele vai um pouco adiante disso aí. Por quê? O que ele vai dizer? Platão vai dizer que a realidade que a gente tem, a forma como a gente percebe o mundo, tudo que está à nossa volta, tudo que você vê no seu dia a dia, no seu cotidiano, as coisas que existem, aquilo que pode ser percebido, que a sua mente pode perceber, Platão vai dizer que tudo isso, primeiro, existiu em um mundo que ele vai chamar de mundo perfeito. E que esse mundo que a gente está aqui, que a gente vive, que é o mundo do nosso cotidiano, é uma cópia desse mundo perfeito aqui. Então, tem um mundo perfeito aqui, que ele vai chamar de mundo ideal, mundo das ideias, olha lá. E esse mundo ideal projeta o mundo real, que é esse mundo que a gente vive aqui. E esse mundo é como se fosse uma cópia imperfeita desse mundo perfeito. Então, o que é que Platão vai dizer? Tudo que a gente vê aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na realidade, primeiro existiu na ideia ou no mundo ideal. Então, para a gente entender isso melhor, de uma forma mais prática, é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui um chapéu, certo? Então, veja como é que é o formato do chapéu aqui. Esse chapéu tem linhas aqui, tem essa parte escura aqui, tem o formato aqui na parte de cima dele, ele tem essa parte interna, um forro, enfim. Só que, antes desse chapéu existir fisicamente como ele está aqui comigo, do meu lado, primeiro, um camarada pensou nesse modelo de chapéu. Como vocês sabem, todos os chapéus que existem no mundo são iguais a esse, né? Existem chapéus diferentes. Existe, por exemplo, bonés, tem os caps, e tem chapéus desse tipo aqui que são formatos diferentes, tamanhos diferentes. Então, Platão vai dizer que tudo que existe no mundo real foi uma cópia desse mundo perfeito, desse mundo das ideias. Então, por exemplo, o camarada que projetou esse chapéu, antes dele existir aqui, esse cara primeiro pensou, foi lá, desenhou esse chapéu numa folha lá, fez um esboço, desenhou como é que ele queria o formato da aba, o tamanho da aba, tudo isso ele fez, desenhou. Depois que ele desenhou, ele levou para o cara lá, que é a pessoa que vai pegar e vai manipular a parte do tecido do chapéu, e ele vai confeccionar o chapéu para deixar da forma como estava lá no desenho. Por exemplo, a gente pode pensar em qualquer coisa. Eu estou usando chapéu, mas você pode usar, por exemplo, aqui é um joystick. Então, tem aqui esse joystick aqui. Então, esse joystick aqui é diferente dos joysticks que existiam antes. Eu gosto de jogar game desde que eu tinha a idade de vocês. Então, um dos primeiros videogames, o joystick era só a basezinha quadrada com um botãozinho vermelho e uma alavanca em cima para você dirigir, direcionar para um lado e para o outro, para fazer o que esse botão aqui faz. Mas o cara que projetou esse controle aqui, ó, ele é muito mais sofisticado. Então o cara fez o desenho desses botões, cada função que teria, como é que funcionaria os botões aqui, os botões daqui. Então esse cara projetou esse joystick, ele fez o desenho dele, o design dele, e aí só depois que ele desenhou, que projetou tudo isso, que foi lá um cara, pegou e fez isso aqui, do jeito que você tem aí na sua casa, do jeito que você tem. Então entendam, quando Platão vai dizer que tudo que existe nesse mundo que a gente tem aqui, é uma cópia desse mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Então, para ele, tudo que existe à nossa volta é exatamente essa abstração, uma forma de ter sido projetado nesse mundo que a gente tem aqui.
Então, eu espero que esteja claro para você, tá certo? Então, como é que Platão vai conceber a sua filosofia? Para ele, tudo que existe no mundo aqui, real, é cópia desse mundo perfeito, do mundo das ideias. Tá claro isso para você? Tá claro? Bom, vamos lá. Então, Platão pega isso aí para fundamentar a sua filosofia. E a partir daí, então, ele vai começar a construir a sua forma de pensamento. E ele vai dizer que a realidade é construída dessa forma. Que tudo que a gente tem aqui é uma cópia desse mundo perfeito. E esse mundo perfeito vem e projeta nesse mundo real, que é um mundo imperfeito, onde a gente vive, certo? Então, essa forma que ele vai ter de fundamentar tudo isso é a partir dessa realidade, tá certo? Então, o que eu quero colocar para vocês aqui? Aí eu quero, primeiro, propor para vocês um desafio. E qual é o desafio? De vocês pesquisarem sobre o mito da caverna de Platão, ou aquilo que é conhecido como alegoria da caverna, tá certo? Então você vai pesquisar e eu quero que você identifique quem são os personagens nessa alegoria, certo? Que historinha, qual história que Platão vai contar ali para tentar fundamentar esse pensamento dele e qual é a importância desse mito da, da caverna para a gente hoje, tá certo? Qual a importância desse pensamento de Platão, a forma como ele estabeleceu esse pensamento para a gente hoje, tá certo? Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês pesquisem isso. E aí eu queria dar uma dica de um filme que tem tudo a ver com essa coisa aí do mito da caverna, que é um filme chamado Matrix, Matrix, Matrix. Esse filme é bem curioso porque ele vai contar a história de um camarada chamado Neo. Esse cara ele é um programador de computador, tem a vida dele normal, vive como qualquer outro programador, mas um dia aparece para ele um cara chamado Morfeu. E esse cara, Morfeu, diz para Neo que o mundo que ele está vivendo, que tudo que ele vê não é o mundo real. Ele vai dizer que existe um programa chamado Matrix que transforma, que pega esse mundo que a gente está vendo aqui, que a gente pensa que é real, na realidade é um programa de computador. E a forma que a pessoa tem de sair daquilo, sair dessa realidade, conhecer o mundo como ele é de fato, ou seja, pegando o que Platão vai dizer, conhecendo o mundo real, perdão, conhecendo o mundo perfeito aqui, que é o mundo das ideias, a única forma de você vir para cá, Morpheus vai dizer para Neo que ele precisa, oferece para ele uma pílula vermelha, uma pílula azul, e ele deveria tomar a pílula azul para poder ser despertado e começar a ver o mundo como ele é, tá certo? E esse filme é bem interessante, porque nesse filme tem uma série de alegorias, os personagens têm significados. Então, assim, eu não tenho nem como indicar para você o local onde você pode pesquisar isso, porque até onde eu sei, não há na Amazon Matrix, nem está na Netflix. Mas aí, se você, ou seu pai, ou sua mãe conhece, ou seu tio, ou primo, sabe como acessar filmes na internet, você tem como baixar, por exemplo, Matrix e assistir. Então eu vou deixar aqui essa dica de filme para vocês assistirem, se for o caso. Não, o professor é obrigatório assistir o filme? Não, não é obrigatório não. O filme eu acho que é interessante para você entender tudo isso. Mas assiste se você quiser, se você conseguir, porque talvez você pode tentar até querer e não consiga, tá certo? E eu quero que você pesquise sobre essa alegoria da caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês, na parte dos comentários, qualquer dúvida que você teve, que você não entendeu direito, lá aqui no YouTube, então você vai lá e vai deixar algum comentário, alguma pergunta de algo que você não entendeu para eu poder ter esse retorno com você. E eu vou deixar a descrição lá do meu e-mail para você poder enviar. E como é que você pode fazer isso? Você pode, depois que você leu, entendeu o mito da caverna, você vai pegar uma síntese, escrever um texto com o que você entendeu. Eu entendi, eu aprendi isso, isso, isso. Tem que ser uma página, duas páginas. Não. Um parágrafo com o que você entendeu. Você pode fazer de duas formas. Ou você escreve normal na folha de caderno, tira uma foto, printa e envia para o e-mail. Ou então, se você tem acesso, por exemplo, ao computador, digita o texto normal no Word, tá certo? Lá numa folha em branco no Word, e depois pega essa folha, salva ela
e envia. Você coloca o título lá, coloque seu nome no título do e-mail, você coloca lá Platão e a Alegoria da Caverna, coloque seu nome para eu saber quem é que está enviando, e se você quiser colocar seu nome, quem estiver escrevendo no próprio texto também, que eu posso identificar quem fez. Então, pessoal, é isso. Tá certo? Eu vou deixar na parte da descrição aí o meu e-mail para que vocês possam enviar, e qualquer dúvida que vocês tiverem no comentário abaixo lá você deixa para poder responder vocês, tá certo? Então, um abraço, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia, tenham um excelente fim de semana, já que hoje é sexta-feira e a gente vai aproveitar o fim de semana para descansar. Lembrando, tenham cuidado, cuide de você, cuide dos seus pais, cuide dos seus avós, naquilo que depender de vocês, fiquem em casa, procure ocupar a cabeça com coisas saudáveis, tá certo? Essa é a dica que eu deixo para você. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau.